Olá, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do workshop Transformando Vidas com a EVA. Hoje nós vamos aprender a fazer essa linda peça utilitária. E eu recomendo que você pause esse vídeo e faça o download do molde e da lista de material que nós vamos usar. Você não precisa fazer toda a peça agora, mas preste bem atenção nos detalhes, pois foi isso que me fez conquistar um sucesso financeiro estável. Se você está começando, não se preocupe, as técnicas são simples e já servem como uma pequena introdução ao programa Transformando Vidas em EVA, que se inicia logo após o término desse workshop. Nele eu também ensino como eu aprendi técnicas de venda na internet e tudo que eu aprendi com uma pessoa que eu conheci e que me fez faturar 6 dígitos em poucos meses. Muito bem, baixou o material? Então sinta-se à vontade para ver esse vídeo quantas vezes quiser e vamos lá. O material que nós vamos usar é o EVA para a base 5mm, esse que eu estou usando o azul, e para as tiras das laterais, o EVA cortiça da Createva, EVA preto, vermelho, esse aqui é o palha, salmão, um marrom e um tom mais escuro de vermelho. Depois vem os detalhes, que são 4 botões, miniaturas. Essas que eu estou usando são de massinha de EVA, uma flor e uma joaninha, um laço de tecido xadrez ou de fita, um pedacinho de fita que combine com 5 centímetros, um barbante com 25 centímetros e os grampinhos, que nesse caso o meu tem uma joaninha, não é necessário, você pode estar usando os grampinhos comuns mesmo, se não tiver esse com as joaninhas decoradas. A cola instantânea da Tec Bond, eu estou usando o número 2, e uma cola quente. Também vamos usar o pincel chanfrado, eu vou estar demonstrando algumas técnicas, um pincel bem esfiapado, pode ser um pincel trincha pequeno, e o pincel liner longo e fino, para fazer alguns detalhes do bichinho. Também uma brochinha macia. A tinta que eu uso é tinta acrílica, eu estou usando, pode ser um tom de goiaba para bochecha, sempre num tom mais escuro da sua peça. O preto e o branco, que não podem faltar. O azul num tom mais escuro do que o EVA. E esse aqui que é a goiaba, que eu vou passar no gatinho ao redor dele, para sombrear. E o vermelho, que pode ser um vinho também. Então eu uso tinta acrílica, que pode ser da Daiara, Acrylex, Julie Santiago, essas marcas, desde que tenha um tom mais escuro que o EVA que você vai usar. E é isso, bora lá? Agora nós vamos iniciar a nossa peça pela base. Eu vou estar usando aquele tom mais azul, esse azul é um azul colonial. A trincha, eu vou colocar a trincha sem molhar na água seca, vou espalhar a tinta na minha base e vou fazer só isso aqui nas laterais da peça. Vou estar fazendo como se fosse uma pátina nas laterais. Embaixo não precisa, porque ele vai... as bases ali vão ficar coladas, ele não vai aparecer. Então, vou fazer isso em cima. E nas tiras eu vou segurar aqui e vou passar em todas elas. Então, ela vai dar um efeito de pátina na tua peça. Lembrando que o pincel tem que estar seco, ok? Desde que vá em toda a peça. Então, vou fazer isso em todas as tirinhas. Já estão aqui pintadas. As tiras, elas têm a medida. Eu vou fazer 2 delas com 25 centímetros e 3 com 20 centímetros. E todas têm 1 centímetro de largura, ok? Então, tá aqui as peças pintadas. Vou deixar as peças secando e nós vamos agora para a pintura do gatinho e dos detalhes.
Eu fiz um sombreado aqui com tinta acrílica e uma luz e alguns detalhes nele. Eu vou estar demonstrando aqui como que nós pintamos com a tinta, usando o pincel chanfrado, aquele pincel que ele é com uma pontinha, e a tinta acrílica. Você pode estar usando também giz pastel oleoso nas suas peças. Como eu costumo pintar todas com a tinta, eu vou estar demonstrando com a tinta. Então, eu vou fazer o seguinte processo. Eu vou demonstrar nessa folhinha de EVA, e é o mesmo que eu sombrei todas as peças. Eu vou hidratar meu pincel até sair todas as bolhas, eu vou tirar o excesso dele, pôr a tinta na pontinha do pincel, espalhar sobre uma superfície, sempre espalha para ter esse degradê, e eu vou espalhar sobre o meu EVA. Eu posso ir e vir. Eu tenho que observar o que? O lado correto do pincel, ele tem que estar todinho na peça, não é só a pontinha. Então, ele vai espalhar toda a tinta e aquela aguinha vai dar o sombreado. Então, sempre que ele chupar a água, eu vou ter que repetir esse processo, porque o EVA ele chupa muita tinta. E novamente fazer o sombreado. Para sombrear as peças é uma questão de prática, de pegar o jeito do pincel, de ter a técnica correta e de depois estar pintando. Quanto mais você pintar, melhor ele vai ficar. Então, eu fiz esse processo em toda a minha peça. Já pintei o gatinho, as bochechas, o coração, sempre num tom mais escuro que o EVA que você está usando, tá? O vinho, as cores que eu determinei. Depois, uma das coisas que eu costumo fazer é a luz. Eu vou pegar tinta acrílica branca, um pouquinho de tinta branca, uma brochinha macia, seca, ela não pode ter contato com a água. Vou tirar esse excesso da tinta branca no papel. Tô demonstrando aqui na bochechinha. E com movimentos circulares, eu vou fazer uma luz. Esse é o básico do EVA, tá? O básico da pintura counter no EVA. Claro que tem mais técnicas, mais efeitos, mas nós vamos estar fazendo a parte básica agora, ok? Fiz isso aqui, ó, posso fazer com batidinhas também, para dar uma luz para a peça sobressair. Aqui no meio dos dedinhos, no rostinho, nas orelhas, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, é o mesmo tom que eu usei na peça para sombrear, eu fiz os detalhes do gato. Então, eu peguei a brochinha também macia, coloquei lá, sem molhar, seca, tiro o excesso dela e eu vou fazer um triângulo. Eu começo largo e afino. Começa larga e afina. Então, são 2 detalhes aqui na patinha do gato e 4 aqui na cabecinha. Ó, começa largo e vai afinando, tá? Aqui no sombreado eu já fechei a parte da cabeça e, como você pode ver, a luz seca aqui com branco ressaltou as orelhas. Então, essa é a parte do sombreado, da pintura do gatinho. Agora, nós vamos também para outra parte importante, nós vamos bolear as peças. Para bolear as peças e fazer o detalhe do gato, nós vamos usar uma espuma macia e eu costumo usar um boleador de biscuit. Pode ser alguma coisa redonda, uma bolinha, até mesmo de isopor, dá certo. Para que a gente possa fazer e deixar um efeito arredondado nas peças. Então, eu vou precisar do calor para isso. Eu vou usar o ferro. Eu vou encostar minha peça. E com a ajuda do boleador, e da espuma, eu vou bolear. O que é bolear? Deixar ele arredondado, tá?
Vai ter que ficar bem arredondado. Então, você vai deixar todas as peças arredondadas. De preferência com algo que tenha o mesmo tamanho do EVA, senão eu vou boleando aqui pelas laterais para ele não deformar quando a peça é maior. Boleio. Peça grande pelas laterais. Lembrando que você pode usar uma chapinha de cabelo ou um soprador, além do ferro, algo que gere calor. Para as peças ficarem, então, todas com formato arredondado e dar volume para a peça. E agora a gente vai começar a montagem. Nós vamos começar a colagem pela base. Essas duas tiras, elas têm 12,5 por 22. E elas cabem certinho aqui na base da placa. Então, vou colar com a cola instantânea. Agora as tirinhas. Antes das tirinhas vou colar. Não, vamos colar as tirinhas antes. As maiores então em cima. Eu vou colar em cima. E as demais entre elas. E após a colagem delas, eu vou colocar a parte de cima. Depois de colado, nós vamos colar o gatinho. Eu posso montar a cabeça dele antes de colocar lá, eu acho mais prático. A cola, quando você bolear, ela tem que estar sempre na beirada da peça, para não tirar o boleado, sempre nos cantinhos. Então, vai a bochecha. Colo pelos cantos para ela não perder o boleado. Narizinho. Agora vamos pôr a peça. Também a cabecinha pela lateral. E as mãozinhas dele, depois. As mãozinhas eu vou por aqui, pego um pouquinho da cabeça, bem pouquinho. Aqui. Agora, para finalizar, antes de colocar os detalhes, nós vamos pintar os olhos do nosso gatinho. Eu vou usar a tinta acrílica preta e um pincel um pouco mais largo que o pincel liner. Eu vou hidratar ele. Pegar um pouquinho de tinta. Você pode estar fazendo com caneta retroprojetor também. E fazer os olhinhos dele.
duas bolinhas ovais que se encontram em cima. Depois, com o pincel liner bem hidratado, vou puxar os cílios. Quando o seu pincel está bem hidratado, ele puxa bem certinho, você consegue um efeito legal. E eu vou fazer os bigodes do gatinho também, da mesma maneira. Com o pincel liner, bem hidratado. Só puxando aqui os fiozinhos. Depois que o olhinho já estiver seco, eu vou iluminar com o branco, pode ser um pinta-bolinhas ou um marcador, com duas bolinhas em cima e uma menor embaixo. Um pinguinho no nariz. E eu costumo fazer nas minhas peças também com pincel liner uma sobrancelha de bichinho, que é aquela que você vai puxar uma cobrinha. Com o marcador e o preto, também vou marcar as bochechas. E a sobrancelha. Simples, mas ficou mimoso. Agora nós vamos para a colagem dos detalhes. Eu vou usar cola quente. A gente vai estar colocando então. Vou começar com esse fio, onde vão ser pendurados os grampinhos. Então, vou colocar um pouquinho de cola quente. Vou pegar um botão. Você corta a parte de trás do botão. Fixar bem. Eu vou esticar bem esse cordãozinho. Colar o outro botão. Com ele bem esticado. Depois eu vou colocar o laço de tecido no gato, não no cordãozinho. E esse coraçãozinho também. Vou com a cola quente. Aqui. Depois, na parte de baixo, eu vou pegar aquela fitinha que eu cortei. Diminuir aqui um pouquinho. Eu vou colar aqui bem na alturinha aqui da peça.
fazer uma argolinha aqui. E vou enfeitar então com a florzinha de massinha de EVA ou de biscuit, aquela que você tiver à mão. Ok? Na parte de baixo também vou colocar os botões. Para fazer o acabamento. E uma joaninha para enfeitar. Aí você vai decorar também do teu jeito, né? Com o que você tem à mão. E aqui nessa parte de cima nós vamos pôr os grampinhos para pendurar os recados, para pendurar fotos, o que você tiver à mão. Vou ficar em cima. Aqui eu vou pendurar os recadinhos, os lembretes, com alguns alfinetinhos. Ok. Aqui podemos pendurar aquilo que você tiver necessidade, pode ser a foto, pode ser o calendário. E aqui nessa parte preta nós vamos escrever. Você pode estar usando no EVA o giz comum. Ele pega bem no EVA e quando você quiser apagar, é só passar um paninho úmido. Não precisa estar usando outro tipo de material. Então, vou escrever aquilo que eu tenho. E depois eu vou colocar aqui o giz para escrever seus recadinhos. E tá aqui prontinho. Para a parte de cima, eu posso fazer um furinho para pendurar ou colocar um aramezinho também, ok? Vou estar fazendo um furinho com furador, que depois ele vai dar certo aqui para mim pendurar na parede. E tá aqui prontinho, seu porta-recados, muito fofo, simples de fazer, assim como é o EVA. Ele é gostoso de trabalhar, gostoso de mexer. Quando você começa a trabalhar com esse material, você vai vendo como ele é gostoso de manipular. Essa parte que nós fizemos, esse porta-recado é bem básico, bem simples, mas você vai ver no decorrer que você pode fazer muitas outras coisas com EVA e deixar ele com uma aparência totalmente diferente. Eu espero que você goste, eu espero que você faça, que você decore e bora fazer arte. Muito bem, como foi? O que achou? Deixe nos comentários abaixo as suas dúvidas que eu responderei com o maior prazer. E compartilhe também com quem você quer bem e sinta-se bem-vinda nesse grupo de transformação que está só começando. A gente se vê em breve no nosso terceiro encontro com as suas dúvidas respondidas. Um grande abraço e até lá!